Boa noite, senhores. Bom, hoje eu tava deitado na cama e falei assim, eu acho que hoje eu não vou fazer essa oração, eu vou deixar para amanhã. Mas logo veio um pensamento diretamente que eu senti no meu coração que eu falei, eu devo fazer isso todos os dias, não posso falhar. Então eu faço um compromisso aqui. Eu fiz esse compromisso primeiro com Deus e agora eu faço um compromisso aqui na internet para que eu venha todos os dias aqui ler a palavra e que esteja ajudando algum de vocês aí, pelo menos está me ajudando bastante, porque o momento que eu estou com vocês eu estou lendo a palavra para mim, primeiramente para mim. Eu pratico a leitura aqui, pratico um estudo da palavra, né? Claro que é um estudo raso, não é um estudo profundo, mas estou praticando pelo menos um estudo e em cima disso eu aprendo. E vocês aí que têm discernimento, vocês leem a palavra também e acabam pegando em casa o livro, entendeu? E também lendo e talvez aprendendo algo sozinhos ou com a minha ajuda. Vamos começar. Hoje vamos ler Efésios 4, versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Aqui está falando do sacrifício de Jesus, né? É um sacrifício que agrada a Deus, que é um sacrifício perfeito, aquele que morreu pelos nossos pecados. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Bom, eu tinha muito costume, quando eu era mais novo, um menino mais bobo, né? De se juntar assim numa roda de amigos e falar sobre essas coisas, e era o único assunto que tinha. E com o decorrer do tempo, com o decorrer que eu comecei a ler a Bíblia, com o tempo, né, praticando a leitura da Bíblia, estudando sobre assuntos bíblicos, eu não conseguia mais ficar nesses meios, nesses assuntos, entendeu? E tipo assim, eu entrava nessas rodas e eu me sentia muito diferente, porque eu via as pessoas falando coisas totalmente contrárias, falando coisas que eu não concordava, falando sobre imoralidade sexual, falando sobre indecência e cobiça também, até de pessoas casadas que têm namorados. Eu falava, cara, isso não vai dar certo, porque isso não é pra mim, cara. Eu não me sinto mais confortável nesse meio, eu não consigo mais ficar. Eu lembro que um dia, mano, é uma história muito indecente, mas tipo assim, eu lembro de um dia que eu tava com meus amigos e eles começaram a falar dos órgãos genitais, começaram a falar dos negócios nada a ver. Eu falei, mano, nós estávamos no meio de um treino. Eu falei, não vou aguentar ficar aqui, mano, os caras só estão falando merda. O professor de basquete nem tinha me chamado para poder treinar ainda. Eu falei, pô, vou embora. Peguei minhas coisas, ó, zarpei e fui embora. E é isso que se deve fazer, né? Pelo menos é o que eu fiz e ajudou muito. Eu saí do meio dessas amizades que só me levavam para o caminho ruim, porque estavam atrasando, né, a progressão cristã. Tava atrasando talvez uma proximidade que eu tive de Deus, né? E infelizmente tive que me afastar dessas pessoas ou diminuir o tempo que eu ficava conversando com elas, né? Porque eu convivia muito com essas pessoas, eu vi, mano, não tem mais sentido eu conviver com essas pessoas se elas não estão com o mesmo propósito que o meu, que é buscar a santidade, que é o propósito principal, é a busca pela salvação. Quando eu vi que não estava mais batendo as ideias, eu falei, vou sair desse meio, vou trilhar meu caminho sozinho, e é isso mesmo. E eu, poxa, me sinto mais completo agora sozinho do que na roda dos amigos. Na roda dos amigos tinha hora que você pensava, caramba, estou conversando com eles, não está batendo ideia. Aqui é com Deus, aqui na Bíblia, tudo que eu leio eu falo, isso faz sentido, eu te entendo, Deus, isso para mim agora é o certo, isso para mim agora é o errado. E eu me sinto sempre acompanhado quando eu estou lendo a Bíblia aqui, ainda mais conversando assim com vocês, eu me sinto acompanhado, me sinto bem. Eu falo, poxa, Deus nunca me fez tão feliz, cara. Sou grato por tudo aquilo que eu tenho, sou grato pelos meus pais, pela minha mãe, pelas coisas que eu tenho, pelos bens materiais que eu tenho. E eu sinto que não me falta nada, eu sinto que eu tenho tudo aquilo que eu quero. A única coisa que me falta é a salvação, é o que eu estou buscando no momento. Vamos continuar. Não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Por isso, não convém a vocês.
pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Agradeçam a Deus. Conversem com pessoas que também falam sobre a palavra. Eu comecei a conversar mais com pessoas que... Eu fiz uma amizade muito grande com pessoas mais velhas, com até ex-pastores, com pastores, porque eu via que batia muito aquilo que eu conversava, aquilo que eu gostava de conversar, que era assunto bíblico, porque eles entendiam muito, eles me entendiam, são pessoas mais velhas, então eu já fui chamado de charlatão muitas vezes por não beber, não fumar. As pessoas falavam, caramba, Cauã, você é muito charlatão, você é muito, como fala as palavras que eles usaram, indecente, não. Era algo assim, cafona, cafona. Ah, você é muito cafona, você não bebe, você não fuma, você não faz nada. Poxa, cara, eu nasci assim. Antes mesmo da minha conversão, sempre foi assim. É um propósito que eu fiz quando eu era bem mais novo. Falei, nunca vou fumar, nunca vou beber. Fiz isso com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Já botei isso no meu caminho. Falei, nunca vou fazer isso aqui. Eu posso fazer qualquer outra coisa, mas isso aqui não vai dar. E até hoje eu venho cumprindo com isso, graças a Deus. E vim pro caminho, voltei pro caminho de Cristo com esse pensamento ainda. Então eu sempre fui chamado de cafona, as pessoas estranhavam um pouco, assim, falavam, caramba, esse cara não faz nada, não? Esse cara perfeitinho não, eu tive meus erros, eu pequei em outras coisas, mas isso aí não dá, isso aí foi propósito. Acredito que vocês também podem fazer propósito com Deus, para que vocês consigam chegar naquilo que vocês tanto almejam. Bom, voltamos. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Isso aqui é novo para mim, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Será que você cobiçar fortuna, você cobiçar ter uma vida de uma pessoa milionária, você cobiçar ser o melhor naquilo que você faz é algo ruim? Eu acho que o melhor naquilo que você faz talvez não faça parte, mas você cobiçar ser milionário, será que isso te torna uma pessoa ruim? Eu não sei. Será que talvez isso nos faça a ser gananciosos, ser vaidosos? Será que a cobiça é um pecado que nos leva a cometer outros pecados, como a idolatria, como é falado aqui? Eu nunca tinha parado para pensar isso. Isso aqui é totalmente novo para mim. Diga aí o que vocês acham sobre isso. Vamos ler de novo. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. A cobiça é um tipo de idolatria. Bom, tem caras que cobiçam a mulher do próximo. Tem caras que cobiçam aquilo que é do próximo. Pode ser que se torne uma idolatria mesmo. Você ficar louco assim, eu quero dinheiro, e só pensar no dinheiro e acabar esquecendo de Cristo. Acabar esquecendo de Deus, da salvação, daquilo que é a melhor coisa que você tem que buscar em primeiro, assim, seu primeiro propósito. Conseguir sua salvação, porque a salvação é individual, ninguém vai conseguir isso para você. Se você não pensar nisso todos os dias, pode ser que você se perca. A chama que não é alimentada, o Espírito Santo, se ele não for alimentado, você acaba, ele vai se apagando, ele vai se afastando, vai ficando mais frágil, vai ficando, como eu digo, mais frágil, assim, você vai perdendo aquele sentimento, aquela vontade, sua vontade vai diminuindo, você nem percebe. Eu passei por isso, eu fiquei sem ler a Bíblia um tempo, e eu comecei a me afastar de Cristo, comecei a assistir conteúdos mais bobos, conteúdos que não me edificavam, conteúdos que não traziam nada em troca, nem conhecimento, nem sabedoria, nada. Eram conteúdos bestas, assim, que só dava aquela dopamina rápida e nada de bom, nada de bom. Então, um dos motivos para eu começar a ler a Bíblia na internet foi esse, né? Para poder voltar a aproximar de Deus, eu tenho sentido uma aproximação bem maior de Cristo. Eu tenho seguido aquilo que Ele fala que eu devo seguir. E eu pretendo continuar. Muito obrigado aí a vocês que assistiram. Se vocês gostaram, que Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram, tá ótimo para mim. Eu não faço isso aqui
eu fiz porque Deus tocou em meu coração e eu senti em meu coração que eu deveria gravar. E eu só segui o meu coração e falei, eu sinto que Deus talvez queira que eu faça isso. Talvez não, com certeza. Eu tive certeza, eu tive convicção. É isso que eu devo fazer. E eu peguei e comecei a fazer porque eu senti no meu coração, cara, eu sinto. Sinta no seu coração que Cristo quer que você seja salvo. Cristo quer te levar para o caminho bom. Mas você tem que praticar. Você tem que ter uma prática com Ele. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que orar. Que aí você vai começar a sentir. Frei Gilson disse uma vez que Deus, quando fica em silêncio, também é um sinal. Tente entender o silêncio de Deus. Tente entender o que Deus quer falar com o silêncio dele. O silêncio de Deus também é algo que Ele está falando contigo. Então ore, pare na sua cama, antes de dormir, pegue a Bíblia, leia um versículo, 2, se você quiser, você que gosta de ler mais. Mas tente nesse momento parar para pensar, como eu estou fazendo aqui com vocês. Tente conversar consigo mesmo. Porque para mim, na minha cabeça, quando eu estou conversando com aquela vozinha que fica na cabeça, que fala para mim o que eu estou fazendo de certo e errado, eu sinto que eu estou conversando com o Espírito Santo. Então eu gosto muito de conversar sozinho. As pessoas até me acham um pouco louco por conversar sozinho, mas eu sou um cara que conversa muito sozinho. E eu aprendo muito conversando sozinho. Então tente praticar isso em casa. Muito obrigado. Adeus para todos. Deus abençoe.